Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Pesutti Lopes, eu sou assistente aqui da unidade de valvopatias do INCOR. E dando seguimento ao nosso módulo de fundamentos em doenças valvares, tudo o que você precisa saber sobre endocardite infecciosa, a gente vai falar hoje principalmente sobre profilaxia, tá bom? O que a diretriz brasileira de valvopatias comenta sobre endocardite infecciosa e sobre profilaxia? Um dos principais fundamentos que a diretriz brasileira se baseia é que a endocardite infecciosa é uma complicação grave, frequentemente fatal. Então, sempre que a gente puder introduzir alguma prevenção, alguma profilaxia, seja medicamentosa ou não medicamentosa, estaria indicado. Então, a diretriz brasileira de valvopatias vai um pouco contra a diretriz americana e europeia em certos pontos. A gente indica com muito mais frequência a profilaxia medicamentosa para endocardite do que os americanos e os europeus, tá bom? Conforme a gente vai comentar nessa aula. Falando um pouquinho sobre endocardite infecciosa em geral, qual seria a etiologia principal, o germe principalmente envolvido, nas endocardites? Seria os streptococcus, que são bactérias que compõem a flora normal da nossa orofaringe e do trato gastrointestinal. Eles são responsáveis por pelo menos 50% das endocardites infecciosas adquiridas na comunidade, e dentre eles, o Streptococcus de destaque seriam aqueles do grupo Viridans, que correspondem a cerca de 61% dos pacientes que desenvolvem endocardite infecciosa, principalmente após extração dentária ou cirurgias periodontais. A diretriz brasileira, a gente também reforça que uma série de atividades rotineiras do nosso dia a dia, como escovação dentária, uso do fio dental, uso de palitos de dentes, mastigação, até mesmo nas refeições, são associadas ao desenvolvimento de bacteremia importante. Então, não basta a gente focar apenas em prevenção farmacológica. Tanto a diretriz brasileira quanto, inclusive, a diretriz europeia reforça muito isso. A gente deve também indicar a profilaxia não farmacológica. E o que seria isso? Seria orientar o nosso paciente consultas odontológicas 3 a 4 vezes ao ano, então trimestrais pelo menos, que eles tenham uma boa saúde bucal, bons hábitos de higiene bucal, já que muitas afecções, que causam endocardite infecciosa frequentemente são oligossintomáticas, então gengivite, muitas vezes o paciente nem percebe que tem, algumas lesões periapicais endodônticas também, então passar no dentista frequentemente, 3 a 4 vezes ao ano, sem dúvida vai prevenir muito endocardite infecciosa. Porém, quando a gente fala de profilaxia para endocardite, seja medicamentosa ou não medicamentosa, a gente carece de estudos randomizados. É muito difícil fazer estudos nesse caso, a gente precisaria de uma população muito grande de pacientes e segui-los por um tempo muito prolongado, para a gente realmente demonstrar a eficácia dessas profilaxias. Queria reforçar aqui para vocês o quadro da Diretriz Brasileira de Valvopatias recomendando as profilaxias não farmacológicas, Então, as consultas odontológicas trimestrais. E o enfoque que eu queria dar para vocês também importante é em relação a tatuagens e piercings, tanto piercings em pele quanto em mucosas e língua. A gente tem vários relatos na literatura de ocorrências de endocardites infecciosas, inclusive com desfechos fatais, para pacientes que fizeram bacteremia importante ao realizar tatuagem ou piercing. Então, para aqueles pacientes de alto risco, a gente contraindica, tá bom? A realização dessas práticas, tá? E eu queria comentar um pouquinho com vocês o porquê que a Diretriz Brasileira de Valvopatias recomenda com mais frequência a profilaxia para endocardite infecciosa e para muito mais pacientes do que os europeus e os americanos, O que a gente se embasou? Desde 2008, o Instituto Nacional Britânico, com a sigla NICE, começou a recomendar menos frequentemente a profilaxia medicamentosa após procedimentos dentários. Então, em 2008, eles lançaram uma forte recomendação para os dentistas que não seria necessário mais realizar essa profilaxia em todos os procedimentos dentários. E o que aconteceu, como vocês podem ver, que a partir de 2008 caiu muito a prescrição de antibióticos profiláticos antes
de procedimentos odontológicos, tá? E paralelamente com essa queda do uso de antibiótico-terapia, o que a gente teve, né? O que a gente observou? E, inclusive foi publicado no Lancet em 2015 essa observação. O que foi visto é que aumentou progressivamente o número de casos de endocardite infecciosa no Reino Unido, né? E na Europa em geral, após essa recomendação em 2008 da Sociedade Britânica, tá bom? Então, a partir disso, a Diretriz Brasileira de Valvopatias considera uma evidência empírica de que abolir completamente a profilaxia antibiótica antes de procedimentos dentários pode levar ao aumento dos casos de endocardite infecciosa, como foi observado, né, na população britânica. E o que a gente recomenda, né? Como está escrito na nossa diretriz? Todo paciente com valvopatia moderada a importante, então discreta não, mas a partir de moderada, seja de etiologia reumática, degenerativa ou portador, por exemplo, de uma prótese valvar, deve realizar a profilaxia medicamentosa para endocardite infecciosa, além da não medicamentosa, como eu comentei com vocês, tá bom? Porque são pacientes que podem desenvolver endocardite infecciosa e que têm alta morbimortalidade quando desenvolvem essa doença, tá bom? E como está na nossa diretriz, né? A gente deixou como recomendação 1, tá bom? Para os pacientes com valvopatia moderada a importante ou portadores de prótese valvar que vão ser submetidos a procedimentos odontológicos com alta probabilidade de bacteremia. E para aqueles pacientes que vão ser submetidos a procedimentos do trato geniturinário, pacientes que vão ser submetidos a procedimentos gastrointestinais ou até mesmo que envolvam a mucosa respiratória, esses pacientes, apenas aqueles com alto risco para endocardite infecciosa, a gente recomendaria profilaxia, como a recomendação 2A, tá bom? E quem seriam esses pacientes que a gente recomendaria mesmo em procedimentos não odontológicos, tá bom? São aqueles pacientes que já tiveram endocardite infecciosa prévia, tá bom? Então, esses pacientes são de altíssimo risco. Pacientes que tem cardiopatia congênita que não foi corrigida ou aquela que foi corrigida parcialmente ou corrigida com algum material protético, tá bom? Portadores de próteses valvares, seja biológica ou mecânica, e os transplantados cardíacos que têm alguma valvopatia residual, tá bom? Esses pacientes são os pacientes de risco elevadíssimo para endocardite infecciosa. Nesses casos, a gente recomenda profilaxia mesmo nos procedimentos não odontológicos. Então, nos procedimentos do trato urinário, do trato gastrointestinal e mucosa brônquica, tá bom? Falando um pouquinho dos procedimentos dentários, né, que é uma área que a gente não tem dúvida do benefício da profilaxia, mesmo para os pacientes de não alto risco, né? Então, quais são os que a gente considera com alta probabilidade de bacteremia? Aqueles que envolvam a manipulação do tecido gengival, tá bom? Da região periodontal ou que perfurem a mucosa, tá bom? Todos esses têm alta probabilidade de desenvolvimento de bacteremia, então estaria indicada a profilaxia. E alguns outros procedimentos a gente não precisa indicar, tá? Então, sempre vale a pena reforçar. Radiografia odontológica, pacientes que vão colocar ou remover aparelhos ortodônticos, pacientes que vão apenas ajustar o aparelho, colocar peças no aparelho, criança com queda natural do dente de leite e outros sangramentos oriundos da mucosa oral, tá bom? Qual seria o esquema que a gente recomenda, então, para o nosso paciente que vai realizar um procedimento dentário? Então, aquele paciente que tem uma valvopatia moderada a importante ou uma prótese valvar e que a gente vai indicar a profilaxia. A gente vai recomendar o uso de amoxicilina 2 gramas 1 hora antes do procedimento dentário, tá bom? Então, essa é a recomendação principal para os pacientes em idade adulta. Para aqueles pacientes que têm alergia à amoxicilina ou outras penicilinas, a gente pode recomendar a clindamicina, 600mg, dose única também, ou azitromicina ou claritromicina, tá bom? 500mg. São essas as opções por via oral, antes de procedimentos dentários. E para aqueles procedimentos do trato gastrointestinal ou geniturinário, para aqueles pacientes que a gente considera de altíssimo risco, que eu comentei com vocês, o que a gente vai recomendar? A gente vai indicar para o anestesista, antes do procedimento, 1 hora antes, aplicar por via endovenosa ampicilina, 2 gramas, associada a gentamicina, 1,5 mg por quilo, tá bom? Também dose única e a gente pode avaliar a necessidade de repiques a depender do tempo
do procedimento, tá bom? Queria mostrar para vocês aqui, em 2023, a diretriz, o guideline da ESC, né, o guideline europeu, sobre o manejo de endocardite. Como ele é parecido com o nosso, né? Só para deixar aqui registrado para vocês. Eles reforçam muito sobre a profilaxia não medicamentosa, né? Sobre o paciente manter uma boa higiene bucal, tá bom? Fazer check-ups odontológicos frequentes. Escovar, inclusive, os dentes, eles sugerem 2 vezes ao dia, né? Nós brasileiros frequentemente escovamos 3 vezes ao dia, pelo menos. E eles reforçam para aqueles pacientes de alto risco, para endocardite, que qualquer febre que eles tiverem de origem determinada deve ser investigada o mais precocemente possível, tá bom? Eles recomendam também não realizar piercings e tatuagens, assim como a nossa diretriz brasileira. E como que tá a recomendação? Só para mostrar para vocês. Eles recomendam a profilaxia para os pacientes que vão ser submetidos a tratamentos dentários, tá bom? Com perfuração de mucosa e que tem alto risco para endocardite infecciosa. Então, eles deixam como uma indicação classe 1 para todos esses pacientes que vão fazer procedimentos odontológicos. Então, está indicado para os pacientes que tiverem endocardite prévia, está indicado para aqueles pacientes que têm implante de próteses valvares, seja mecânica ou biológica, está indicado para aqueles pacientes que tiveram correção de cardiopatia congênita ou uma cardiopatia congênita não corrigida ou corrigida parcialmente, para os transplantados cardíacos que têm valvopatia residual e para os pacientes com dispositivo de assistência ventricular. Eles também reforçam que até mesmo os pacientes com endopróteses de TAV, por exemplo, também estaria indicado a profilaxia para endocardite infecciosa. Então, gente, como uma classe 1 de recomendação, seria pacientes que vão fazer procedimentos odontológicos e que têm alto risco, tá bom? E eles colocam como uma classe 2B aqueles pacientes também de alto risco que irão fazer procedimentos não odontológicos, que seria trato urinário, músculo-esqueléticos, trato respiratório e gastrointestinal. Então, uma recomendação 2B para os pacientes de altíssimo risco para procedimentos não odontológicos. E a diretriz americana? Gente, a diretriz americana, na verdade, é a mais diferente da nossa, assim, a que é um pouco mais incisiva em não recomendar realmente a profilaxia para endocardite infecciosa em alguns cenários, né? Então, como que eles colocam? Eles colocam como uma indicação 2A, então não é uma indicação classe 1, pode ser feita ou não, para os pacientes de altíssimo risco que vão ser submetidos a procedimentos odontológicos, tá? E eles colocam como uma recomendação 3, ou seja, que não deve ser realizada os pacientes que vão ser submetidos a procedimentos não odontológicos. Então, mesmo aquele paciente de altíssimo risco, que teve uma endocardite infecciosa prévia, que é um transplantado, por exemplo, com valvopatia residual, ou que tem uma correção de cardiopatia congênita, com material protético. Todos esses pacientes de altíssimo risco, quando vão fazer procedimentos não odontológicos, eles não recomendam, eles colocam como classe 3, não fazer profilaxia medicamentosa. Eles sugerem como uma opção, tá? Mas não recomendação classe 1, para o procedimento odontológico. Altíssimo risco, mais procedimento odontológico. Mas para aqueles de altíssimo risco para procedimentos outros, que não têm relação com mucosa oral, para esses casos, eles não recomendam, eles colocam como classe 3, tá bom? Bem divergente da nossa diretriz. Então, o que eu queria deixar para vocês, gente, de recomendação, apesar dessa grande divergência entre a diretriz brasileira e a diretriz americana e europeia, nós, da unidade de valvopatias do INCOR, nós brasileiros, a gente fortemente recomenda, sempre que possível, realizar a profilaxia para endocardite infecciosa. Sabemos que carecemos de estudos clínicos randomizados, com segmento a longo prazo, para comprovar realmente essa eficácia, mas a gente tem alguns estudos observacionais, como eu mostrei para vocês, aquele estudo publicado no Lancet, aquele estudo britânico, que realmente retirar totalmente essa profilaxia aumentou o risco de a ocorrência de endocardite infecciosa na população. Então, sendo uma doença muito grave, com altíssima mortalidade, frequentemente fatal, a nossa recomendação, nós brasileiros, é fazer sim profilaxia, principalmente para os procedimentos odontológicos, e aí a gente indica para pacientes de moderado risco, e para os pacientes de alto risco, a gente recomenda fazer mesmo para procedimentos não odontológicos, tá bom? Eu queria agradecer a oportunidade. Estou disponível para qualquer dúvida. Obrigada!